Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor, aos irmãos que aqui estão presentes, iniciando o culto e a live, a todos que estão em casa, uma boa noite. Deus abençoe a cada um, permaneça conosco, como diz o nosso pastor, não fique pulando de live em live. Nós vamos adorar o Senhor, exaltar o nome dEle, aproveite cada momento para falar com Deus e ouvir a voz do Senhor. Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade, a oportunidade essa de estar na Tua presença para lhe adorar e através do nome de Jesus Cristo, alcançar essas vidas que aqui estão na igreja e aqueles que estão nos assistindo. Senhor, vem sobre as nossas vidas, recebe nosso louvor, a nossa adoração, como incenso suave as Tuas narinas, ao ponto de mover o Teu coração, Pai querido, para que este lugar não seja mais um ambiente comum, mas agora seja o ambiente do reino. Que a Tua vontade venha a ser expressa através da Tua palavra e também, Pai querido, que a Tua vontade venha a ser expressa, Senhor, através dos Teus filhos. Se aqui alguém está enfermo, que o Senhor venha curar. Se aqui alguém precisa de resposta, que o Senhor venha a ser essa resposta. Venha sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, vai de encontro àquele que está nos ouvindo e também vai ouvir. Senhor, a qualquer momento do dia. Senhor, que a palavra vá ao coração dos Teus filhos com muita eficácia, Pai querido, mas também que os louvores gerem cura, Senhor, que quebre todos os julgos, barreiras e grilhões, Pai querido, e haja libertação na vida dos Teus. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, Senhor, abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão na direção do nosso país, Senhor, que nós possamos todos os dias estar buscando a Ti, pela vida desses homens, para que a Tua vontade em cada dia se cumpra, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos isso ao Senhor, crendo, Pai querido, que hoje não será um dia normal, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça.
Louvado é o teu nome, Senhor. Pelo período do dia, eu sei que vira uma correria imensa, imensa, imensa. Esses dias cheguei a dizer para o Senhor, não sou um bom amigo não, porque acordei por vários dias e saí conversando com Deus na correria. E eu sei que Deus merece muito mais da gente passando o tempo com Ele. Mas vamos aproveitar, enquanto nós estamos aqui para cantar essa canção, e dizer: Senhor, eu quero te agradecer pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pela vida do meu irmão que pode estar aqui. Eu quero ser grato ao Senhor. Aproveite esse momento de adoração e diga palavras ao Senhor de agradecimento. Eu sei que se não fosse Ele, irmãos, por mais injusto que eu seja, por mais falho que eu seja, mas eu sei que foi a vontade do Senhor, eu sei que foi as mãos do Senhor, eu sei que foi anjos que o Senhor deu ordem ao nosso respeito, para que a gente chegasse aqui. Então a gente, no mínimo, a gente vai adorar ao Senhor e dizer para Ele: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome. Sol da manhã, obrigado, Jesus. Aleluia. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, Diga para Ele: obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. aleluia. Pelo ar que respiro, Diga para Ele: obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Diga a Ele: Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. obrigado, meu Cristo. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado porque os nossos olhos se abriram nesta manhã e mais uma vez o Senhor nos concedeu o fôlego de vida.
Obrigado pela força ao poder trabalhar. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Obrigado, Senhor, pelo ir e vir. Obrigado pela liberdade. Obrigado pelos momentos difíceis. Obrigado também pelos momentos alegres. A tudo que temos, Senhor, e tudo que somos ou vamos ser, devemos somente a Ti. Muito obrigado. Tu és perfeito. Tu és lindo. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite para os irmãos que estão na nave da igreja, também os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos fazer mais uma oração, e logo após essa oração, irmãos, nós vamos recolher as nossas ofertas, nossos dízimos. Você que é dizimista, você que é ofertante, trouxe seu dízimo, sua oferta para a manutenção da obra do Senhor. Aproveite esse momento para estar ofertando. Nós vamos orar, depois vamos ler a Bíblia, já vamos entrar no estudo, tá bom? Hoje nós não vamos cantar para tirar a oferta. Eu sei que tem um monte de irmão aí, tudo querendo cantar. Amém? Aí ninguém se manifestou, tá vendo, irmãos? Vamos orar e tirar a oferta, amém? Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Como disse o louvor que acabamos de entoar ao Teu nome, obrigado. A única coisa que podemos fazer é nos render a Ti, Senhor, nesse estudo e comer a Tua palavra. Nos deliciar com tudo que ela nos ensina, todos os cultos. Cada culto, Senhor, tem falado coisas lindas ao nosso coração. Sempre bom estar na Tua casa ouvindo a Tua palavra. E viemos aqui nessa noite ouvir a Tua palavra, capítulo 3 de Hebreus. Que o Senhor possa falar profundamente conosco mais uma vez, nos corrigir, redarguir, exortar, edificar e consolar. Precisamos ouvir a Sua voz, Pai. Nesse momento, Teus filhos vão ofertar com a sua oferta, seu dízimo. Cada um segundo propôs o seu coração. É assim que a Tua palavra nos ensina. Recompensa cada um. Cuida do celeiro, Senhor, da família dos Teus servos. E aqueles que não podem contribuir, aqueles que estão passando pelo vale da dificuldade, Senhor, a mesma bênção recaia sobre eles, cuidando dos Teus filhos, ajudando os Teus filhos no tempo da necessidade. Fica conosco, nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Hebreus, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta, Hebreus. Jesus é superior a Moisés. Hebreus, capítulo de número 3, verso 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Nos ajudem também, tá, irmãos? Nos auxiliem, para que a gente possa estudar a palavra do Senhor. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Mas Cristo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós podemos dividir, eu já vou ler o demais. Podemos dividir em pelo menos duas partes importantes
o capítulo de número 3 de Hebreus. Primeiro é a tipologia de Cristo e Moisés, ou precisamente Moisés e Cristo, já que Moisés historicamente veio primeiro que Cristo. Então, primeira parte de Hebreus, o escritor aos Hebreus, lembra, irmãos? O escritor aos Hebreus escreveu aos crentes em Cristo, convertidos a Jesus, de origem judaica, ou seja, não só de origem judaica na questão religiosa, mas na questão sanguínea. Esses hebreus, eles eram descendentes de Abraão. O povo do Antigo Testamento, eles receberam várias nomenclaturas com o passar do tempo. Eles foram chamados de povos semitas, porque descendiam de Sem, um dos filhos de Noé. Então são os povos semitas, de língua semítica. Eles foram chamados de israelitas, quando Israel se separou de Judá. Então ficaram os judeus e os israelitas. Logo depois de Salomão houve o cisma, e as 10 tribos do norte se separou das 2 tribos do sul, e uma ficou sendo governada. Por isso que lá em Reis, principalmente em Reis e Crônicas, os irmãos vão ver 2 reis governando ao mesmo tempo. E era fulano de tal, de tantos anos, e reinou em Israel por 35 anos. Aí o outro versículo diz assim: e Ciclano tinha tantos anos e reinou em Judá mais 35 anos. Como é que eles reinaram juntos? Porque Israel foi dividido em 2 nações. O norte ficou chamado Israel, capital Samaria. O sul, Judá, capital Jerusalém. E isso ficou por muitos anos, inclusive no tempo de Cristo. Já estavam sob o domínio de Roma, então não tinha nação do norte e do sul, porque tudo era província romana. Os judeus não falavam com os samaritanos, ou seja, aqueles de origem do norte, porque os assírios, quando vieram dominar a tribo do norte, fizeram com que os homens do norte casassem com mulheres assírias, e que as mulheres do norte, que eram de origem judaica, casassem com homens assírios. Então miscigenou o povo, e isso era algo que Deus havia proibido lá em Levítico. Então os judeus que tinham ficado no sul, com a terra de Judá, a capital Jerusalém, eles diziam: não são mais nossos parentes, né? Estão contaminados. Então foram chamados de hebreus quando vieram no período de Abraão morar na terra de Hebrom, passaram a ser chamados de hebreus. Então tem essas nomenclaturas no Antigo Testamento. É necessário a gente ver em que período a gente está lendo para poder identificar essa nomenclatura. Mas quando a gente fala judeu, normalmente a gente está falando de origem judaica, de nascimento das tribos, ou judeu porque é da religião judaica. Israelense, irmãos, só no período atual. No período bíblico não tem israelense, porque não havia o Estado de Israel. O Estado de Israel foi fundado em 1948. Desse período para cá, eles são israelenses, de nacionalidade. Existe uma nação chamada Israel. No período antes disso, eles eram chamados de israelitas, ou seja, origem de Jacó, Israel, descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Então eles eram israelitas. É difícil pegar isso de cara assim, porque é muita nomenclatura, mas é só para você entender que quando se fala judeu, hebreu, israelita, está falando do mesmo povo. É o mesmo povo. É que depende do período que a Bíblia está contando, ela vai chamar eles de hebreus, judeus, israelitas, e tem mais nomenclatura por aí. Então, o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo a irmãos convertidos a Cristo, já não eram mais judeus de religião, eles já tinham passado, abre aspas, quando a gente fala de religião, para o cristianismo, para a religião cristã. Só que a origem deles eram descendentes de Abraão, por isso chamam eles de hebreus. Epístola aos Hebreus, aos crentes, parentes de Abraão, de sangue de Abraão. Esse povo era religioso por demais, muito religioso. Quem conhece alguém religioso diz amém. Eles são irmãos, eles podem. Mas quem aqui conhece alguém muito religioso? Muito. Ninguém conhece. Irmão, eu conheço gente religiosa por demais. Guarda os dias,
Sabe aquele negócio de guardar dia santo, dia isso, dia aquilo. Aquelas tipologias, aqueles simbolismos. E dentro da igreja evangélica, eu queria dizer dentro da igreja crente, e é um perigo quando é culto de ensino, a gente pode falar essas coisas. Um dia eu estava trabalhando no supermercado, fixo, era funcionário do supermercado, e tinha um rapaz que ele era de uma outra religião aí, ele gostava de pegar no meu pé. Aí ele pegou e escreveu num papelzinho dentro do mercado e me deu. Aí ele escreveu assim: no princípio vocês eram cristãos. Eu falei, boa, a gente era mesmo, né? Aí ele escreveu embaixo assim: depois vocês viraram protestantes. Eu falei, as coisas não andou direito, a gente protestou, viramos protestante. Ele falou, depois vocês viraram crentes. Eu falei, até aí tudo bem, também sou crente. Quem mais aqui é crente, diz amém? Olha, a maioria dos irmãos. Quem é crente aqui diz amém? Não é pegadinha não, irmãos, pode responder. Crente diz amém. Aí depois ele disse assim: e depois vocês viraram evangélicos. E amanhã vocês vão ser o quê? Eu falei, meu Deus. Aí ele escreveu bem embaixo no pé do papel: não se esqueça que o diabo também já foi um anjo de luz. Ele queria me cutucar, né? Por isso que ele escreveu. Mas dentro dessa questão que eu estou dizendo para os irmãos de nomenclaturas, nós também recebemos muitas nomenclaturas. Nós somos crentes, alguns olham para a gente, chamam a gente de cristãos, outros de protestantes, crentinho também, né? Evangélicos, o que mais? Eu perguntar para os irmãos, quem aqui é evangélico? Pode responder sem medo, não é pegadinha agora. Evangélico. Crente. Crente. Cristão. Irmão, se você não levantou a mão, eu vou orar pela sua vida. Cristão. Nós somos cristãos. Mas perceba que as nomenclaturas foram mudando com o passar do tempo. Com o passar dos dias, a nomenclatura foi mudando. E a gente vai se adaptando a essas nomenclaturas. O povo judeu foi mais ou menos a mesma coisa. Cada período uma nomenclatura. Mas ele quis me cutucar, ele escreveu assim: não esquece que o diabo foi um anjo de luz. Então vocês estão mudando, cuidado com essas mudanças. Foi o que ele quis cutucar a gente, né? Porque ele era de outra denominação, aliás, de outra fé, ele quis me cutucar. Mas voltando à questão dos hebreus, então ele escreve a irmãos já convertidos, que não tinham uma religião formada. Hoje nós temos confissão de fé, nós temos um ministério. Ontem nós tivemos reunião de obreiro lá na sede. Então tem confissão de fé, nós temos reuniões de obreiro, nós temos ministério, nós temos uma religião, ou seja, nós temos uma forma de culto, de interpretação bíblica. Que quando Leandro lê a Bíblia lá e ele fica com dúvida, ele liga: pastor, manda o WhatsApp, pastor, aí eu não sei, eu mando para frente, alguém vai ter que saber. Aquele período, o período que o escritor aos Hebreus escreveu a esses irmãos hebreus, crentes, mas descendentes de Abraão, religiosos por demais, e tem crente religioso também por demais, eles estavam presos a sistemas religiosos que impediam eles de viver a liberdade do cristianismo. Irmãos, percebam que a maioria das cartas, a maioria das epístolas escritas aos crentes do período bíblico, ou do período apostólico, mas melhor dizendo, qual é o período apostólico? Jesus morreu, os apóstolos continuaram seu ministério. A maioria das epístolas foi escrita nesse período. O último 92 na nossa era cristã, que é o livro de Apocalipse, escrito por João. João tinha aproximadamente 94 a 96 anos de idade quando escreveu o Apocalipse. É o último livro escrito. Então as epístolas escritas nesse período, se os irmãos prestarem atenção, muitas delas começam chamando a nossa atenção para a liberdade que é servir a Cristo. Só que elas começam falando da liberdade
E a maioria delas terminam nos chamando a responsabilidade do que nós estamos fazendo com essa liberdade. Então a maioria das epístolas diz assim, ó, vocês são livres, mas cuidado com essa liberdade. Porque vocês, lembra do capítulo 2? Vocês não fugirão da responsabilidade da liberdade com que Cristo está te dando. É que nem o pai, que a gente fica pedindo para o pai, pai, deixa eu ir, pai, eu quero ir, o fulano vai, deixa eu ir em tal lugar. Aí o pai deixa a gente ir, mas marca o horário para a gente voltar. Falou, você vai, mas eu quero você em casa tantas horas. Normalmente quando a gente é menino, eu não ia dizer moleque, mas quando a gente é menino, normalmente a gente extrapola esse horário. Aí chega cheio de desculpa, o pai perdoa 1, 2 vezes, depois o que o pai diz? Não vai mais. Principalmente a minha geração, que saía muito de casa. Conversava com um amigo meu hoje, e ele estava contando uma história que é interessante, irmãos. Ele dizia que ele tinha dó do anjo da guarda dele. Abre aspas para a palavra anjo da guarda. O Weber, mais ou menos dessa geração, tem quantos anos, Weber? O Weber tem mais de 20, irmãos. De banda Gedor, né? Quem tem mais de 30 diz amém? Deixa assim, não vou perguntar mais do que isso não. Mas essa geração, era ele contando para mim, que essa geração é aquela geração que quando, ele dizendo para mim, eu quando eu era menino, quando eu abri o olho, o anjo da guarda falava, Ele falou, quando ele levantava da cama, o anjo da guarda ficava de joelho. Ele falou, para quê? Ele falou, para orar, para pedir misericórdia. De tão terrível que eu era. Aí eu fui contar para ele que eu caí de um pé de amora, de ponta cabeça, numa altura de uns 5, 6 metros de altura. Fiquei agarrado, né? E aí contando a história para ele, ele falou assim, eu pensei que eu era terrível. Mas era aquelas artes de menino que eram as coisas tremendas. A geração de hoje já não é dentro de casa, com o celular na mão. Precisa prestar atenção no que está vendo no celular, precisa prestar atenção no que eles estão fazendo. Mas é outra geração, não sei se é mais fácil ou mais difícil para os pais. Mas o pai, ele dá liberdade, e junto com a liberdade, ele dá responsabilidade. E à medida que o pai dá responsabilidade para o filho, ele vai medindo o grau de maturidade desse filho. A irmã Maria Helena já tem os filhos aí. Quanto tem o mais novo, irmã Maria Helena? Qual a idade do mais novo? 10 anos, irmã. Eu vi assim, desse tamanhozinho. 10 anos. Daqui a pouco não quer andar mais junto, não quer andar nem do mesmo lado da calçada, quer andar com os amigos. 10 anos, falta pouco, viu? Daqui a pouco tudo adulto, por aí. 10 anos. Mas como é que funciona? Ele começa a te pedir a liberdade. Ele quer a liberdade, ele quer ir na casa do amigo, jogar bola. Ele quer ir na casa. Aí você dá a liberdade, e junto com a liberdade você dá uma responsabilidade. À medida que ele arca com essa, cumpre essa responsabilidade, você dá mais liberdade. Não é assim que funciona? Até o ponto de você perceber uma maturidade desse menino e dizer, agora eu posso dar total liberdade para ele, porque ele tem maturidade para lidar com essa maturidade. Com Cristo é a mesma coisa. Nós queremos liberdade para cultuar. Amém, irmãos? Deixa eu dar um exemplo. Os meninos da banda falaram assim, pastor, a gente já pode começar cantando? Amém, irmãos. Glória a Deus. Por que não? Por que não? Mas já viu banda que você dá a oportunidade para a banda cantar e diz assim para eles, 15 minutos, e eles ficam 45 minutos? Quem já viu isso? Então tudo é uma questão de liberdade e responsabilidade. Então a palavra de Deus para a nossa vida. Quer a liberdade do Senhor? Arque com as responsabilidades que Ele te deu. À medida que você cumprir com as responsabilidades do cristianismo, mais liberdade o Senhor vai te dar. Que liberdade? Liberdade para falar com o Espírito dEle. Liberdade para se relacionar com o Espírito Santo. Irmãos, quem tem responsabilidade com o Espírito tem liberdade. É impossível ter liberdade com o Espírito Santo sem ter responsabilidade com essa liberdade. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é sábio, é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, autoexistente e eterno.
todos os atributos que Deus tem, o Espírito Santo tem. Agora, se você analisar a Bíblia, você vai perceber que há um cuidado com o Espírito Santo, vindo da parte de Deus e da parte de Cristo. Se o Pai e o Filho têm um cuidado diferente com o Espírito, imagine o crente irresponsável. Quando eu falo irresponsável, eu estou falando de crente, irmãos, que abusa da graça. Tem gente que abusa da graça. Abusadores da graça. Eles abusam da liberdade. Abusam da graça. E querem ter liberdade com o Espírito Santo. Quem trabalha aqui sabe, no nosso trabalho secular, tem pessoas que a gente dá liberdade. A gente conversa, a gente brinca porque sabe que aquela pessoa nunca vai ser irresponsável com a liberdade que a gente dá. Mas tem amigos de serviço, companheiros de serviço que a gente não pode dar liberdade. Tem gente que eu tenho certeza que tem vizinho que não pode dar liberdade. Se dá liberdade, ele abre o portão, abre a porta, e abre a porta do banheiro, abre a porta do box. Não, se abrir a geladeira, aí já é briga, né? Você está tomando banho, quando você se assusta, ele está com a porta do box aberta, conversando com você. Você tem que passar cadeado no portão. E falar para ele, ó, pelo amor de Deus, chama. Você é bem-vindo na minha casa, mas chama, por favor. Tem vizinho que se você der liberdade, ele não chama. Ele abre a porta, e como diz os irmãos aqui, até a porta da geladeira. Aí é pecado gravíssimo. Abrir a porta da casa, da geladeira da gente é pecado gravíssimo. Não vai para o céu quem faz isso. Tem alguém rindo aqui, irmãos? Eu acho que tem alguém que entrando na casa e abrindo a porta da geladeira. Por que eu estou falando? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 2 e novamente no capítulo 3, ele está chamando a atenção dos hebreus para a liberdade de servir a Cristo. Mas ao mesmo tempo, os irmãos vão perceber, no final do capítulo, ele chamando a atenção para a responsabilidade de servir a Cristo. Nós somos embaixadores desse evangelho de liberdade. Só que tudo que nós fizermos com esse evangelho, nós seremos cobrados. Aí ele começa, já que ele está falando com os hebreus, ele começa chamando a atenção para a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Por quê? Os judeus, hebreus, israelitas, israelenses, como os irmãos quiserem chamar, eles têm Moisés, Abraão e Davi como uma trindade humana, quase que sobrenatural. Quer puxar conversa com o judeu? Se o judeu estiver lá, eu não sei falar hebraico, mas ele lá falando, e você chegar a falar para ele, falou assim, nossa, Israel, ele fala, Israel, minha terra. Ele não... Aí você fala assim para ele, e Jesus? Aí ele fala assim, porque eles não aceitaram Jesus. Jesus é um profeta, Jesus um ser histórico, mas Deus não. Aí você fala para ele, e o Benjamin Netanyahu? Aí um é pró, o outro é contra, mas ele não vai te dar muita conversa. Mas chega para um judeu e diz assim, e o pai e Abraão? Pronto, irmão, já arrumou 12 horas de conversa. Ele vai te contar a história que você nunca sonhou de Abraão. Chega para um judeu e diz assim, ó, eu gosto da história de Davi. Ele vai te contar histórias que a tradição judaica conta que não está na Bíblia. Ontem pastor Cleiton disse na sede que o nome de Davi aparece mais de 1.500 vezes na Bíblia. Aí chega para ele e diz assim, ó, e Moisés? Aí, irmão, o judeu senta para conversar. A comida esfria, a coca esquenta, porque aí o judeu quer conversar. Você falou de Moisés, Abraão e Davi, mas principalmente Moisés. Por quê? Moisés, historicamente, é o libertador do povo. Assim como Davi Abraão é o patriarca, todos somos descendentes de Abraão. Um orgulho ter o sangue abraâmico. É o orgulho do judeu, o sangue de Abraão, o amigo de Deus. Davi, a figura que resplandece o sol da justiça que virá, ou seja, o rei que prefigura o reinado messiânico que está por vir, já que o judeu ainda está esperando o seu Messias. E Moisés, o libertador do povo. Se não é Moisés,
nós estávamos cativos no Egito, quem sabe até hoje. E aí o judeu quer conversar. Então o judeu com a figura de Moisés é algo tão sobrenatural que Deus esconde o corpo de Moisés. Já se perguntou por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Quando Moisés morre em cima do monte, e provavelmente Josué é testemunha, porque quem relata no final do livro de Deuteronômio a morte de Moisés é Josué. Então provavelmente Josué viu, estava com Moisés, quando Deus mostrou para Moisés a terra de cima do monte, e diz: Moisés, lá é a terra que eu prometi, vocês estão à margem da terra, mas tem uma coisa, você não vai entrar. E não sei se Moisés chorou, esperneou, fez chantagem emocional com Deus, mas eu sei que ele morreu. Quem contou isso? Josué. Quem conta que Deus escondeu o corpo de Moisés, se Moisés tinha morrido? O Josué. Deus revela para ele o anjo, tendo ali um embate com Satanás, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Irmãos, pensa comigo. Se houvesse um túmulo para Moisés hoje, seria o maior ponto de peregrinação espiritual no mundo antigo. Os islâmicos têm Moisés como figura histórica importantíssima, como um grande profeta. E os islâmicos são uma porcentagem muito grande no nosso planeta. Os cristãos de todas as vertentes têm Moisés como figura importante, histórica, bíblica importante. O judeu é basicamente um papa. Moisés é quase um papa venerado pelos judeus. Deus, sabendo de tudo isso, esconde, oculta o corpo de Moisés. Satanás, também sabendo de tudo isso, quer o corpo de Moisés. Eu não sei o que ele ia fazer, mas ele ia aprontar alguma coisa. Deus, sabendo de tudo isso, esconde o corpo de Moisés. Então o escritor aos Hebreus já vai em Moisés. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Davi, mas ele já começa em Moisés. Ele diz assim, Cristo é superior a Moisés. Basicamente, ele está falando assim, Moisés foi importantíssimo. Moisés, ele construiu, ele é considerado digno de glória, porque ele construiu a casa. Essa casa, citada no versículo 2 e no versículo 3, dizendo que Moisés foi fiel em toda a casa, é o tabernáculo construído lá em Êxodo 35 e 36. O tabernáculo feito com peles de animais, madeira de cetim e acácia, argolas de bronze, panos trançados, um lugar para separar o lugar da Arca da Aliança, alguns enfeites de ouro, a própria Arca da Aliança, os varais que carregavam a Arca da Aliança. Deus passou tudo isso para Moisés. Moisés foi meticuloso, cuidadoso, fez tudo segundo a vontade de Deus. Aí o escritor está dizendo assim, Moisés é digno de glória, não glória sobrenatural, mas glória no quesito honra. Só que Cristo é superior a ele, porque o que Moisés fez era passageiro. A casa que Moisés construiu era transitória e passageira. Transitória, porque logo veio o templo que Salomão construiu e substituiu a casa que Moisés. A casa de Salomão caiu, Neemias fez outra e a casa caiu também. Agora tem uma coisa, a casa que Cristo construiu, ninguém derruba, não é passageira, é eterna. Duas tipologias aqui. O santuário de Deus no céu, onde Cristo vai reinar sobre toda a humanidade, sobre todos os homens. O reinado que Cristo recebe no Calvário. Jesus é o juiz de todas as coisas. Tudo é do Senhor Jesus após o Calvário. Deus entregou tudo a Cristo após o Calvário. Segundo, a outra casa. Quem aqui é casa, morada do Espírito Santo? Há uma alusão a essa casa também. Nós somos casa espiritual de Cristo. E se nós permanecermos, é isso que ele está chamando a atenção, Weber. Se nós permanecermos em Cristo, assim como a casa espiritual do reinado divino em Cristo é inabalável, seremos casa espiritual do Espírito Santo de Deus e seremos casa inabalável também. Ninguém vai nos tirar da presença de Cristo. Ainda que nós sofrermos aqui, padecemos aqui, entraremos com Ele na eternidade e passaremos a eternidade com Ele. É uma promessa futura.
Vamos ler de novo, só para você entender. Ele foi fiel, 2, ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, tabernáculo. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, ou seja, Moisés teve glória, mas Jesus maior glória. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, Moisés construiu uma casa. Boa, Moisés. Só que o projeto não era dele. O projeto era de Deus. Agora, e Cristo? Cristo é o próprio Deus que deu o projeto para Moisés. O projeto que Moisés fez do tabernáculo, tem o engenheiro, o arquiteto. Obrigado, meu irmão. Cristo é o arquiteto da casa que Moisés construiu. Imagine o servente na frente do prédio, dizendo, fui eu que fiz. Eu vou contar uma história para os irmãos. Meu pai trabalhava com um rapaz, eu não sei se meu pai está assistindo, mas ele vai lembrar dessa história. Um rapaz, ele tinha vindo do norte. Eu não vou falar o estado para não menosprezar o estado de ninguém, mas ele veio do norte. Papudo. Ele arrumou uma menina e começou a namorar com essa menina, Leandro. Começou a namorar com essa menina. A menina perguntou, você trabalha com o quê? Ele falou, com construção civil. Ah, você é pedreiro? Ele falou, não, sou engenheiro. Sererepe, servente, capacete amarelo. Dos bravos, não sabia nem bater massa direito, estava aprendendo. Falou que era engenheiro. Ele falou, você é engenheiro? Ele falou, sou engenheiro. Construo prédio, tem uma empresa, construo prédio. Irmãos, para o azar dele, naqueles dias, a TV Fronteira foi lá no prédio fazer uma reportagem. E ele falou, meu pai, eu não posso ser filmado. Ele falou, por quê? Ele falou, não posso ser filmado. O papai falou assim, lá no fundo tem uma broca que a gente está cavando, então tem um buraco lá para quebrar pissarra. Vai lá para lá quebrar pissarra, lá no fundo do buraco lá. E ele foi. Você acredita que o cameraman foi na beira do buraco? Tanto lugar para filmar, o câmera foi filmar. Aí ele enchendo a carriola de terra. Irmãos, e para azar dele, naquele dia a namorada estava assistindo o jornal. E ele contou para meu pai, ele falou assim, não deu bom. Por quê? Ele falou, cheguei lá hoje à tarde, ela tacou tudo de mim. Falou que eu, além de burro, sou mentiroso. Além de mentiroso, sou burro. Esse camarada, não vou falar o nome dele não. Esse camarada, olhando para o prédio, dizendo, eu que fiz. E o arquiteto dizendo, você não sabe quantos dias eu passei desenhando. E o engenheiro, você não sabe quanto tempo eu calculei. Ferragem, tem algum engenheiro aqui, irmãos? Não? Vamos orar para Jesus levantar engenheiro aqui também. Calculando ferragem, profundidade de broca, tamanho da broca, o traço do concreto. E o servente olhando para cima falando, fui eu que fiz. Basicamente o escritor aos Hebreus está comparando Moisés, servente, e Cristo, o engenheiro e arquiteto de todas as coisas, do universo. Um dia, irmão Wagner, eu sempre conto a história do irmão Wagner estava evangelizando um Asa Branca, lá no bar do Azulão, lá no 4 horas da manhã, lá no Bom Giovanni. Aí tinha um rapaz lá que era engenheiro da Sérgio Mota, lá em Primavera. Falou assim, seu Deus não é nada. Seu Deus fez um riozinho desse tamanho, vai lá ver o tamanho do lago que nós construímos. Seu Deus fez um riozinho assim, a gente pegou e fez dele desse tamanho. Aí ele disse que estava uma lua amarela, grande. Ele falou assim, é? Ele falou assim, é. Ele falou, você tem razão nisso aí, eu concordo com você. Mas a gente só volta a discutir o dia que teu grupo de engenheiro pendurar outra, pelo menos igual àquela lá no céu, igual o meu Deus colocou. Aí disse que o bar inteiro deu risada do engenheiro. Disse que o engenheiro ficou bravo, quis bater nele. Mas não dá, irmãos, para comparar. É isso que ele está chamando a atenção. Moisés é top das galáxias, mas Moisés é um servente do engenheiro eterno. Moisés é só um servo. Aqui nós começamos a meditar, irmãos, em tudo que nós temos.
O pastor é transitório, é passageiro. Pregador é transitório, é passageiro. Irmãos, cantor famoso, pregador, tudo é transitório e passageiro. O que permanece é o Cristo eterno, inabalável, que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Esse não muda, não se abala por ninguém. E depois que tudo passar, Jesus vai permanecer inabalável no seu trono em glória. 7. Vai dar tempo de eu terminar de novo. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Números, capítulo de número 12. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Ponto. Aqui ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu lá no Êxodo. Deus chama Moisés, posterior a Moisés chama Josué e Caleb. Qual era a ordem de Deus para o povo em relação a Canaã? Qual era a ordem de Deus? A ordem que Deus tinha dado para o povo em Moisés e depois Josué e Caleb em relação a Canaã: vai e conquista aquela terra. O que o povo fez? Foi espiar. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou dar uma de coach aqui agora. Não espie aquilo que Deus mandou você conquistar. Não é que eu sou coach, não, é Bíblia. Se Deus mandou conquistar, não é para espiar. Quando Deus manda espiar, é para espiar. Mas quando Ele manda conquistar, a responsabilidade da conquista é dele. Quando Deus manda você ir e você não vai, você está desconfiando da capacidade de quem deu a ordem de cumprir aquilo que Ele mandou você fazer. Deus diz para o povo: vai e conquista a terra. A responsabilidade da conquista não era do povo, era de Deus. O nome que estava em jogo não era o nome do povo, era o nome de Deus. Se o povo não conquista a terra e morre na terra, o nome que seria zombado era o nome de Deus. Então a responsabilidade era de Deus. Lembra Senaqueribe? Já contei para os irmãos, capítulo 37 de Isaías, quando Senaqueribe cerca Israel, e ele coloca lá quase 200 mil soldados em volta de Israel. E aí ele começa a falar em hebraico. Ele estava falando em siriaco. Aí ele começa a falar em hebraico. Os reis das outras nações. E o povo estava em cima do muro, porque eles fecharam a cidade, fecharam os muros, ficaram em cima do muro, olhando o exército de Senaqueribe, o exército assírio em volta ali, e ficaram olhando de lá, falaram: aqui vocês não vão entrar não, pode ir embora para casa de vocês. Aqui nós estamos aqui dentro, estamos fortalecidos, vamos ficar 2 anos aqui, tem comida, tem água, tem tudo aqui. E Senaqueribe acampado lá em volta, portão fechado. E aí Senaqueribe começou a falar em siriaco, e depois ele passou para hebraico. Ele começou: não, o que garante para vocês que eu não vou entrar aí, vou matar todo mundo, vou estuprar a mulher de vocês, vou arrastar as crianças de vocês pela rua, vou furar os olhos dos seus velhos, vou levar mulheres de vocês lá para a minha terra para ser concubina dos homens lá na Síria, eu vou destruir o templo de vocês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o Zedequias subiu em cima do muro e falou assim para Senaqueribe: olha, não fale em hebraico, fale em siriaco, porque eu entendo o siriaco. Você fala em siriaco, a gente negocia aqui, e a gente chega num acordo, você vai embora, a gente faz uma aliança com o rei da Síria. Aí ele falou assim: não, eu vou falar em hebraico, que é para esmorecer o coração desse povo. Esse povo precisa saber que você, rei, não vai livrar eles das minhas mãos, e nem o teu Deus vai livrar esse povo das minhas mãos, porque o Deus das outras nações não livrou eles, e assim também o teu Deus não vai livrar vocês. Aí Zedequias desceu do muro,
catou cartas antigas, começou a lê-las e começou a escrever cartas novas para Deus. E nessas cartas ele escreveu: Senhor, até agora há pouco ele estava zombando de Israel, zombou do meu nome, zombou da nossa história, zombou dos nossos muros, zombou das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos ancestrais, mas agora é o teu nome, Senhor, agora é do teu nome que ele está falando. Deus disse para Zedequias: não precisa orar mais, se é o meu nome, agora é comigo. Senaqueribe manda os soldados dormirem, disse: esse povo não tem para onde ir, está tudo cercado. A Bíblia diz, irmãos, que um anjo, não foi um exército de anjos, não foi um querubim da guarda, ungido, como era Satanás, 4 cabeças, uma de boi, uma de águia, uma de leão e uma de homem. E a Bíblia diz em Ezequiel que as cabeças giram como uma catraca. À medida que o querubim se movimenta, à medida que ele faz assim, o rosto muda. Plaque, águia, plaque, leão, plaque, homem, plaque, boi. 6 asas, o corpo parecido com o corpo de um leão. Os querubins são os querubins são algo tão terríveis que eles normalmente só aparecem junto do trono de Deus. Não foi nenhum desses, foi um anjo. E aí, anjo, entenda, ser ministrador, aquele que quando recebe uma ordem, cumpre. Anjos, arcanjos, serafins, anjo, arcanjo, um único arcanjo, serafins e querubins. Anjo, seres ministradores de Deus. A tradição diz que eles têm asa, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que eles têm asa. Não há na Bíblia nenhum lugar que diz que anjo tem asa. Aparece o nome de um único anjo na Bíblia, que é o nome de Gabriel. Rafael, Salumiel e tantos El, é tudo invenção da tradição. Um único anjo aparece o nome na Bíblia, Gabriel. Serafins, seres ardentes que ardem como fogo, com 6 asas, que voam em círculos ao redor do trono. E quando estão por cima de Deus, eles não olham para Deus, eles olham para a terra. Capítulo 6 de Isaías, eles olham para a terra. E quando eles olham na terra, um diz para o outro, um daqui, e eu imagino o outro daqui lá onde está o Márcio. O daqui cobre o rosto para não olhar Deus por cima e diz assim: santo! Aí o de lá grita: santo. Aí o de lá grita: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aí eles dizem por que eles estão gritando santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles não estão olhando Deus, não estão olhando o trono, eles estão dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, olhando o reflexo da glória na terra. Irmão, se o reflexo da glória na terra faz os serafins arderem em fogo, cobrirem os rostos, os pés e dizerem santo, santo, santo 24 horas por dia, imagine a glória. Esses são serafins. Querubins, os seres que eu acabei de dizer. Arcanjo, um único arcanjo. A palavra arque no original está no singular, que significa príncipe dos anjos. Ser que domina toda a classe angelical. Alguns historiadores acreditam que esse anjo foi feito por Deus enquanto Satanás estava na terra planejando a sua rebelião. Porque Satanás não estava no céu, ele diz: subirei ao céu. Pisava pedras afogueadas. A palavra no original, pedras, fala de pedra mineral. Provavelmente ele estava aqui na terra, com os anjos de Deus. E daqui ele dizia: quando a gente voltar lá, a gente vai acabar com tudo. Eu vou colocar o meu trono assim, meio do lado, assim, para as bandas do norte. E vou ser semelhante ao Altíssimo. E aí vocês vão cantar um hino para ele e 2 para mim. Porque geralmente quem faz o plano é mais exagerado, né? Vocês cantam 1 para ele e 2 para mim. Se vocês falar que ele é santo, vocês viram para mim e falam: santíssimo. E Deus lá no céu: ah, Satanás, você não sabe de nada. Porque
O nome desse arcanjo, o único arcanjo que existe no céu, é Miguel. No hebraico antigo, Miguel significa: ninguém é semelhante a Deus. Qual era a ideia de Satanás? Chegar no céu e ser semelhante a Deus. Imagino, e todos os pensamentos imaginam que quando ele chegou no céu e disse: agora serei semelhante a Deus, Deus disse assim: vou nem discutir com você, fala com o meu amigo aqui. Que amigo? Miguel. Quem é Miguel? Esse aqui, que vai te jogar para baixo agora. Se fosse pregador, ia falar: agora. Ninguém é semelhante a Deus. Entenderam? Serafins adoram, querubins fazem parte do ornamento do trono, seres tremendos, arcanjo, um único arcanjo, anjo, seres ministradores. Aí quando fala de arcanjo, a Bíblia diz de miríades, que significa milhares de milhares, exércitos incontáveis. Anjos são miríades de miríades, milhares de milhares. O que é isso? Pega o exército e divide ele em pelotões de milhares e milhares e milhares. Quantos milhares? Milhares de milhares. Quanto dá isso? Não sei contar, mas é muita coisa. A Bíblia diz que Deus pegou um e disse para ele: vai lá e ensina Senaqueribe que com meu nome não. A Bíblia diz que naquela noite o anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. 185 mil soldados é quase a população de Prudente. Imagine Senaqueribe acordando de manhã, vai numa barraca, roxo, no outro, azul, no outro, quando ele vai contar, perdeu 185 mil soldados e não sabe por quê. Quando o povo não obedece à ordem divina, é o nome do Senhor que eles estão profanando. E aí a parte B fala da incredulidade do povo. E aí, irmão, é legal quando a gente olha a incredulidade do povo de Israel e fala assim: nossa, Deus mandou eles conquistar a terra e eles foram covardes. Se fosse eu, já arrancava meu canivete de uma lâmina só, cabo de osso, daquele amarelo riscadinho de marrom. Lembra desse que o pai tinha? O vô tinha para cortar fumo lá no sítio, não era não, Márcio? O vô não fumava, né, Márcio? Eu catava meu canivete, partia para cima, eu ia conquistar aquela terra sozinho. Ia nada, irmão. Tem tanta coisa que Deus mandou você fazer e até agora você não saiu do lugar. Quantos lugares o Espírito Santo disse para você que você vai conquistar, que Ele vai te dar, que é teu, que você vai, que vai ser, que vai acontecer, e você continua duvidando? O escritor aos Hebreus está chamando a atenção. Olha o 12. Cuidado, irmãos. O 12. Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É impossível estar próximo de Deus e ser incrédulo ao mesmo tempo. Aí ele nos dá um conselho. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos. Até quando? Até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aí ele faz uma analogia com a primeira história. Se da mesma forma, aqueles que Moisés tirou do Egito
não puderam entrar na terra prometida, porque tiveram seus corações endurecidos e foram incrédulos, não ficam pensando que com esse coração duro, incrédulo, desconfiado de Deus e profanando o nome de Deus com a sua incredulidade e desobediência, você vai herdar alguma coisa. Irmão, se fosse Laerte aqui, ele ia dizer: irmãos, vamos partir para cima. Mas é exatamente isso. Vamos se mexer. Deixa eu aplicar isso aqui para orar junto com os irmãos. Não importa quantos anos você tem. Se o teu coração bate para fazer uma faculdade, vai, irmão, faz essa faculdade. Não tem problema se você tem 20, 30 ou 40 anos. O Senhor colocou esse sonho no teu coração. Irmãos, tem um irmão, eu já contei aqui para os irmãos, tem um irmão amigo meu, Dan Tanner, marido da Priscila, congrega, quem conhece? Congrega lá no Panorama. Ele e a esposa têm um lema na oração deles: se Deus me deu a capacidade de sonhar, é porque Ele tem a capacidade de realizar. Olha que coisa interessante. Se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Aí tem gente que fica assim: eu já tenho 40, não dá mais para fazer uma faculdade. É 5 anos, 4. Daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai dizer: eu tenho 45, mas já tenho uma faculdade. Pastor Gildo do Panorama, 60 e lá vai fumaça, fez faculdade. Primeiro exame da ordem, ele passou, é advogado. É um tiozão advogado, mas é advogado. Deus te deu a capacidade de sonhar. Deus te deu a capacidade de desejar. Se esse sonho e esse desejo não te afasta da presença do Senhor, mas vai glorificar o nome do Senhor na sua vida, vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, o tempo é hoje. Está escrito no texto: quando? Encorajem-se uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje. Hoje eu preciso encorajar você a fazer alguma coisa que Deus colocou no teu coração. Hoje. FATEC, inscrição aberta, não tem nem vestibular. Histórico escolar. Quem teve histórico escolar bom, tem boas notas, eles vão dar preferência, porque não tem como fazer vestibular. Não é, Márcio? Márcio trabalha na FATEC. Não vai ter vestibular na FATEC. 2 anos e meio, 3 anos, você sai com nível superior. Qual é a desculpa? Para terminar, Jonas contando um monte para a gente. Os irmãos sabem que o pastor Jonas escreveu um livro? Eu comprei, irmão. Pensa num negócio bem feito. Se você puder, adquira o livro do pastor Jonas. Fala das 10 qualidades de Jesus como o maior líder de todos os tempos. Interessantíssimo. É um livro que não é muito grande. A leitura flui. Tem um amigo meu que leu em 2 horas e meia, ele leu o livro todo. Mas também ele é viciado em leitura. E o Jonas contando ontem que o ano passado ele tinha terminado o mestrado dele e queria fazer doutorado na PUC de Curitiba. R$ 1.678 por mês durante 4 anos o doutorado que ele quer fazer. E aí ele ficou sabendo que a faculdade ia doar uma quantidade de bolsas. Ele pegou e fez a inscrição, acho que fez a prova e não passou. Aí ele foi falar com o pastor Samuel. Ele contou ontem lá na sede, foi falar com o pastor Samuel. Aí ele foi falar com o pastor Samuel falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele disse que na hora o coração dele disse: o pastor vai pagar. O pastor falou assim: fica na tua posição que Deus tem coisa grande para a sua vida. Ele falou: pensei que o pastor ia pagar, mas o pastor deu uma palavra de ânimo, de incentivo para ele. E ele não passou. Ele falou: vou ver o que faz, né? Vamos orar. E ele disse que orou a Deus naquela semana. Orou: Senhor, está na tua mão, eu vou continuar fazendo a sua obra, mas é o desejo do meu coração fazer o doutorado. Eu não tenho condição de pagar o doutorado. R$ 78 mil, quase R$ 80 mil. O doutorado. Aí disse que um dia estava lá em Regente, na igreja, fazendo umas coisas, recebeu um áudio. Ele olhou, não reconheceu direito o número, aí depois ele viu, era de um professor, que quando ele fez o mestrado, ele falou por Skype com esse professor. Esse professor é crente de uma pastor, parece também de uma outra igreja lá, luterano, da igreja luterana, tem lá, 5 mil membros. Ele falou: Jonas, eu estava olhando aqui, na faculdade aqui, acertando uns documentos, e eu vi que você fez a inscrição para o doutorado. Ele falou: sim, pastor, eu fiz. Ele falou assim: você não passou para a bolsa? Ele falou: não. Ele falou assim: então, Jonas, a faculdade me deu uma bolsa.
faculdade me deu uma bolsa e disse assim para mim: dá para quem você quiser. E lá na minha igreja tem um rapaz que está fazendo mestrado, e na hora eu pensei em dar a bolsa para ele. Mas ele ainda está fazendo mestrado e vai demorar. E por produtividade, até ele terminar, eu vou ganhar outra bolsa da faculdade. Aí, Jonas, eu me lembrei de você. Ele conversou uma vez com esse professor por Skype. Aí o Jonas disse que na hora ele lembrou quando José sonhou, o copeiro sonhou, o padeiro sonhou e o rei sonhou. Para quê? Para abençoar José. Aí ele disse que na hora, irmão, a carne dele começou a tremer. Falou, será que não é pegadinha? Será que ele vai falar, o ano que vem eu dou? Ele falou, Jonas, se você quiser, a bolsa é sua. Aí o Jonas disse que quase escreveu em letras estranhas no celular. Mas escreveu, é claro que eu quero. Ele falou, deixa comigo. Na outra semana ele falou, Jonas, a inscrição está feita, a bolsa é sua, você vai fazer o seu doutorado. Irmãos, R$80 mil. Quem faz isso? Deus. Porque Ele dá a capacidade para sonhar, porque Ele tem capacidade para realizar. Tem alguma coisa aí no teu coração para ser realizada ainda? Não importa quantos anos você tem, não importa a tua condição social, Deus pode fazer. Lembra o hino? Deus pode? Deus pode. Irmãos, se tem um lugar que Deus pode, é aqui no Planaltina. Aqui Deus pode. Eu sei que Ele pode em qualquer lugar, mas aqui Ele tem provado que Ele pode. Se Deus colocou um desejo no teu coração, começa a trabalhar por esse sonho, começa a projetar esse sonho, e quando passar algum tempo, você vai subir aqui e vai dizer, Deus me fez sonhar, e Deus realizou. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, isso aí é para você também. O nosso Deus é grande. Nosso Deus é maior do que Moisés, é maior do que o teu sonho. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa, e Ele pode realizar todas as coisas. Em pé, vamos orar. A hora já foi. Deus pode. É um concurso público? Deus pode. Só que Ele é justo. Não vai tirar de quem estudou para dar para quem não estudou. Aí não é Deus. Aí é só lá naquela igreja lá do bispo. Mas o Deus que eu sirvo é justo. Mas Ele realiza. Tem um projeto? Deus pode. Quer ter uma casa? Deus pode. Mas eu não tenho nem terreno. Deixa com Deus. Eu não ia contar por causa do horário, os irmãos já estão em pé, a Jaque já está brigando comigo lá em casa, mas eu vou contar. O Dan, ele disse que o sonho da filha dele era morar num sobrado. Que a filhinha dele sonhou um dia que morava num sobrado e começou a falar, papai, eu quero morar num sobrado, eu quero morar num sobrado. A casa que eles moravam já tinha sido um presente de Deus, era um negócio assim de Deus. E aí um dia eles passaram lá perto da casa deles, eles estavam morando longe da igreja do Panorama, perto da igreja lá, tinha um sobrado na esquina, com a placa, vende-se. A Priscila disse para o Dan, liga, pergunta. Ele falou, não, estamos pagando a nossa casa ainda, como é que nós vamos comprar o sobrado? Ele falou, liga, deixa Deus trabalhar, Deus sabe todas as coisas. E ficou dias ela no pé dele, liga. Aí um dia ele passou e anotou o telefone, ligou, a pessoa não atendeu, ele mandou um WhatsApp, o homem respondeu o WhatsApp, falou, vem aqui para a gente conversar. Ele falou, não, eu só queria saber quanto que o senhor quer, o senhor está vendendo, eu também tenho uma casinha aqui, minha casa está financiada, não sei nem se vai dar negócio. Aí o rapaz pegou e disse assim, não, eu só converso com você se você vir na minha casa. Aí ele foi. Aí o rapaz começou a conversar com ele, eles começaram a conversar. O rapaz, dono do sobrado, não morava no sobrado, ele morava em outra casa. O sobrado estava alugado e o inquilino saiu do sobrado. O rapaz bancário, estava bem de situação, morava em outra casa. Ele olhou para ele e disse assim, você é crente? Ele falou, sou. Você é obreiro da igreja? Ele falou, sou presbítero. Ele falou, pois é, a hora que você começou a conversar, o Espírito Santo disse para mim que você era crente. Você sabia que você não veio aqui comprar uma casa? Ele falou, não? Ele falou, não. Você veio aqui porque eu estou precisando. E estava orando a Deus, para Deus colocar um homem de Deus aqui, porque eu estou precisando de ajuda. Minha vida está destruída, meu casamento está destruído, tudo que eu tenho está destruído. Eu só tenho dinheiro, o resto eu perdi tudo.
Aí o Dan chamou a esposa e começaram a frequentar aquela casa, aconselhar o casal, orar por aquele casal, levar eles para a igreja. Esqueceram do sobrado. Aí um dia o rapaz ligou para ele e falou: Dan, eu preciso que você venha aqui. Aí o Dan falou assim: está precisando de ajuda, oração, alguma coisa. Correu lá. Ele falou assim: não, eu estava... Cadê tua esposa? Traz a esposa e a filhinha. Aí sentou. Aí o rapaz, com uma chave na mão, falou: eu estava orando essa noite e me deu um sono muito profundo. Eu dormi e sonhei. E no sonho, Deus mandou eu chamar você aqui. E eu queria que você ficasse em pé. O Dan ficou em pé. E ele falou assim: no sonho, eu pegava a chave do meu sobrado e dava nas tuas mãos. E Deus mandou eu te dar aquele sobrado para você pagar do jeito que você quiser, do jeito que você puder. Porque o Senhor falou para mim em sonho que esse não era um sonho seu, era um sonho da sua filha. E que Deus ia restaurar tudo na minha casa quando eu cumprisse o sonho da criança. Então, eu não quero nem saber se você quer o sobrado ou não. Pega a chave desse sobrado e vai morar naquela casa, porque Deus mandou fazer. E antes que eu me arrependa, eu estou cumprindo o que Deus mandou. E disse que deu a chave do sobrado na mão dele. Aí ele falou: rapaz, mas é minha casa. Ele falou assim: vende a casa que você mora. O dinheiro que você pegar na casa que você mora, você me dá. Quando você conseguir vender. E depois a gente vê o que faltar e você me paga. Irmãos, eu falei com o irmão Odair, que é amigo em comum. Eles já estão morando no sobrado, é deles. Já estão morando de documento passado e tudo. Quem faz isso, irmãos? É Deus. Deus faz. Deus pode. Mas o nosso coração não pode ser ganancioso e ambicioso. Ele tem que ser fiel, e tem que ter fé, e tem que agir. Posso orar por vocês? Deus, te agradeço, te bendigo, te exalto. Viemos à tua casa ouvir a tua palavra, e ela é doce, Senhor, como um mel, para quem está com o coração aberto. Que esse bom alimento ache guarida dos nossos corações. Que sonhos sejam restaurados, projetos sejam refeitos. Aquele papel, aquele rascunho, aquele desenho que teu filho fez, a caneta, mostrou para a esposa e depois guardou, Senhor, e está lá abandonado, escondido. É só um rascunho daquilo que o coração dele deseja. Eu quero pedir, Senhor, que ele chegue em casa hoje e pegue aquele papel, Senhor, e mostre novamente para a esposa, Senhor, e diga: Deus vai realizar, nós vamos concretizar, nós vamos realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque as nossas incapacidades, quando nós colocamos fé, Deus pode realizar. Senhor, cumpre o desejo do coração dos teus filhos, faz milagres, Senhor, a favor da tua igreja. Tu és um Deus que dá a terra por herança, tu és aquele que manda anjos socorrer o teu povo. Mas, Espírito Santo, a nossa fé é vacilante. O pecado, o inimigo da nossa alma, faz a nossa fé vacilar. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Fortalece a nossa fé. Fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Espírito Santo, nós precisamos ouvir a doce melodia da tua voz dizendo: vai, tenha fé, tenha coragem, não fraqueja, descansa. Como é bom ouvir essas palavras cultas e poderosas. Continua falando conosco, Espírito Santo, para que nós não venhamos a duvidar do poder, da eficiência do poder divino. Contudo, só faz essas coisas se for para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Quarta-feira que vem, capítulo 4 de Hebreus. Viu, irmãos, que Hebreus não é só pancada não, tem coisa boa também para a gente. Domingo de manhã, às 9 da manhã, nós estaremos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. João Paulo Nicodemos vai estar pregando a palavra do Senhor no domingo de manhã. Os irmãos, ele está sabendo agora, viu, irmãos? Eu tinha falado antes com ele, mas não tinha falado quando. Agora estou avisando para ele que é domingo de manhã.
nós vamos estar aqui. Quem que Ele pode? Quantos creem que Ele pode? Mais uma vez. Amém, meus irmãos? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do doce e meigo Espírito do Senhor, seja com todos aqueles que vão morar no céu. E só quem for morar no céu diz amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.